se eu te dissesse que esta caixa preta mágica consegue gerar 90 paus por mês, ok? Só tens que ligar à tomada. É uma coisa interessante, E é bem pesado, digo-te já. E a minha vontade às vezes é o quê? Eu penso assim, 90 paus por mês, uma caixa. E se eu fizer assim, várias caixas? 90. Percebes a ideia? Obviamente não é assim tão simples. Eu gostava, mas não é. Mas, eu efetivamente estou a fazer uns trocos com isto, apesar dos defeitos que eu vou-te já comunicar. Agora, isto gera 90 paus por mês a fazer o quê? Isto aqui, caso não tenhas percebido desde já, é um miner de Bitcoin. Eu já falei sobre este pequenino. Estás a ver este aqui pequenino que está aqui? Eu fiz um vídeo no passado que falei sobre este. E eu sei que não foi muito entusiasmante. Porque este aqui, aquilo que ele é capaz de gerar são tipo 20 cêntimos por dia. Chegas ao final do mês, nem dá para ir ao McDonald's. Quer dizer, dá, não levas a um menu como deve ser. Eu nem sei se dá para levar um Happy Meal. Os Happy Meals quanto é que custam agora? Eu não sei. Seja como for, tu percebes a ideia. Há tipo 6 paus. A correr bem, ok? Isto, claro, com o valor da Bitcoin como está agora. O vídeo que eu fiz sobre este dá uma explicação maior, mais ampla do que é minar criptomoedas. Por isso, se quiseres aprender mais sobre o assunto, se vis esse vídeo vais ficar mais inteirado. Mas se não vis, não faz mal, vais perceber na mesma a base da cena. Porque a cena principal que tens que saber é minar criptomoedas significa trocar energia por criptomoedas. Tu emprestas processamento à rede blockchain, em troca eles recompensam-te com criptomoedas, neste caso Bitcoin. Então o rácio que tens de fazer é quanto é que isto me consumiu de eletricidade e quanto é que eu vou pagar versus quanto é que ele me deu. É só isto que tens de fazer. É mais do que isto na realidade, mas o que eu quero dizer é que pelo menos na sua gênese, na base, é isto. E perdoem-me o que eu vou fazer agora, ok? Porque isto aqui é pura... é meio bola de cristal, meio não é, porque imagina, há a bola de cristal de um gajo qualquer que tu viste no Reddit que disse que a Bitcoin ia chegar a 1 milhão daqui a 3 dias. Mas também há aquelas análises de fontes um bocadinho mais decentes. Não digo que dê para acreditar no que está aqui, até porque estas fontes, todas elas muito boas, preveem que a Bitcoin vai chegar a valores diferentes. Portanto, não podem estar todos certos. Vamos dar aqui algumas referências. Neste momento, quando estamos a gravar o vídeo, Bitcoin está a 72 mil, ok? Pronto, esta é a referência, 72 mil. A Goldman Sachs, por exemplo, projeta que atinja 200 mil este ano. Mais do dobro, este ano, estás a ver? A Bernstein diz que 150 mil este ano, 200 mil é no próximo. A JP Morgan, por exemplo, diz 170 mil, está no meio, 170 mil este ano. Um analista da Bloomberg disse 140 mil este ano. E o Eric Trump, filho do Donaldo, disse que há de chegar a 1 milhão. Como é que vai chegar? Não sei, mas ele diz que vai chegar. Também não disse quando, a verdade é essa. Ele disse que ia chegar a 1 milhão. E já agora vamos pedir aqui também a opinião ao Luís Pinto, obviamente percebe mais disto do que eu. O que é que ele acha que pode acontecer aqui à Bitcoin nos próximos tempos? Miguel, então bora lá ver, tentar adivinhar, e provavelmente não vamos conseguir, para onde é que vai Bitcoin. Temos que olhar para o que é que aconteceu com Bitcoin nos últimos tempos e tentar perceber como é que vão ser as próximas semanas, principalmente com as guerras e por aí fora. Então vamos lá. Se tu olhares bem para aqui, repara, isto é um gráfico do último ano inteiro de Bitcoin. E se tu reparares, Bitcoin muito raramente subiu da linha vermelha. Foi mesmo muito raro. Esteve quase sempre abaixo da linha vermelha, que é a linha mais baixa da ganância, é tipo o início, estás a ver? Mas por outro lado, a verdade é que Bitcoin, sempre que bateu numa das duas linhas azuis, aqui outra vez, em todas essas vezes, Bitcoin recuperou um bocadinho. O que é que se espera neste momento? Depois de bater uma vez mais na linha azul, Bitcoin faz um movimento horizontal, que é um movimento horizontal tipo maior extensão do último ano, como vocês podem ver. Está aqui, subiu um bocadinho, tocou nesta linha vermelha e apesar de toda a tendência agora ser de possível crescimento, a verdade é que para as próximas semanas, provavelmente, Bitcoin é capaz de voltar a descer um bocadinho para depois voltar então aqui um bocadinho mais alto a testar esta linha vermelha e talvez romper. Tentou aqui, falhou, tentou aqui, é capaz de falhar, talvez à terceira consiga. Luizinho, muito obrigado. Eu olho para aqueles gráficos, para mim é chinês, mas por acaso com essa explicação deu para perceber. Se quiserem mais conteúdo desse género, podem passar lá no canal dele. Na realidade, sabe-se lá para onde é que vai. Tanto pode subir como pode descer e também há analistas e entidades que são reconhecidas para muita coisa que dizem que ela vai a zero, por isso vale o que vale. Mas nós não vamos manter essa cena pessimista. Eu gosto de pensar em como é que eu posso pôr esta casa o mais rentável possível. Como é que eu posso espremer ao máximo para pagar o mínimo possível ou ganhar o máximo possível. Agora, eu sei que falei muito bem até agora, não é? Espetáculo. Ligas isto à tomada, ganhas 90 paus por mês, com este aqui ganhas 6, mas ó, 96. Juntas tudo. É um espetáculo. Primeiro, ponto mais óbvio. Isto custa dinheiro, ok? Neste momento, na Mindshop.eu, 1600 mocas. Não é propriamente barato, portanto, convém ter aqui um bocadinho de informação para perceber se vale a pena ou não vale. Depois, neste momento, tu compras isto, imagina, compras isto, pumba, já acabaste ali um bocado de um buraco, já estás 1600 paus no buraco. E depois ligas isto à tomada, e ele começa a fazer a cena dele, porque é tudo automático, estás a ver? Tu ligas à tomada e magia. E dá-te 3, 4 euros por dia em Bitcoin, mas perdeste 5 ou 6 em eletricidade. E pumba, estás cada vez mais a acabar um buraco cada vez mais fundo. Oh, Miguel!
Chelseazinha, meu, estás a trazer conteúdo de balão, meu! A falar de uma cena que não só é caro, mas ainda dá mais prejuízo. Espetáculo! Vamos por aqui um travãozinho, ok? Isto tem nuances, há coisas que tu podes fazer para otimizar isto, e eu, por exemplo, estou a minar grátis. Eu vou ter um retorno de investimento disto muito rápido, a comparar com que se eu ligasse só à tomada que ia ter prejuízo, nunca ia ter retorno. Assim, de uma forma rápida, eu acho que existem 3 formas principais que tu vais realmente usufruir disto. Primeiro, o mais óbvio de todos, que eu também referi quando estava a falar deste, se tu tens uma moradia e tens painéis solares, vais ter, à partida, energia excedente nos lindos dias de sol como hoje. E ao contrário do que muitos pensam, não tem que ser no verão, ok? Não tem que ser quando o sol está quente, isso até é um bocadinho pior. Desde que esteja solinho, não está aqueles nuvelados e coisa, provavelmente vai-te sobrar energia. E o que é que tu fazes com essa energia? Ok, carregas as baterias que tens em casa, se tiveres baterias também. Mas e se já tiveres carregado as baterias? As minhas ficam carregadas no instante logo de manhã, e o resto do tempo todo, o que é que eu faço à energia? Liga a torradeira só para gastar energia, o micro-ondas, mas a ligar o forno? Eu ligo este bicharoco, ele está ali a espremer ali um bocadinho mais da energia para ir buscar mais lucro. E eu, por exemplo, nos últimos meses, que é o tempo que eu já tenho isto, tenho andado a minar grátis. Se observares aqui, neste momento estou a produzir, olha, chegou mesmo agora a 2 kW. E a carga está em 1952, ou seja, é basicamente o miner que está aqui a correr, mais o resto, tipo o meu PC, o PC da Mafalda, tipo as coisas normais. Mas como podes ver, eu estou a minar Bitcoin e a aquecer, porque parecendo que não, pá, são 10 da manhã. Vem aí calor hoje, mas para já está frio. E é bem bom chegar aqui e está quentinho. Não é só aqui, claro, não é? Porque ele aquece-me aqui o escritório todo. Mas está bastante agradável, mas o que é mais agradável é saber que estou a minar grátis. É grátis. Oh, isto para mim é ouro, meu. Não há hipótese. Saber que estou a rentabilizar ao máximo. Que a minha casa está a ficar assim uma powerhouse de produtividade, meu. Não só já pouco pago eletricidade, mas o excedente ainda me dá retorno em Bitcoin. Eu estou a adorar, está a ser super divertido. E a cena gira, deixa-me-te mostrar. Porque, obviamente, quando quem tem painéis, consegues ver quando é que tens energia excedente. Basta abrir a app do telemóvel, vês aí, olha, estou a produzir a mais. O que é que tu fazes? Imagina, esta máquina, não tens de fazer grande coisa. Só tens de fazer a configuração inicial que é exatamente igual à desta. Por isso, se tiveres visto este vídeo, vais perceber exatamente o que é que me refiro, demoras tipo 2 minutos e depois ligas à tomada, repara, vai ficar aqui um fio no meio, perdoe-me, ok? 3, 2, 1... Estás a perceber porque é que eu não liguei até agora? Isto até faz aqui um barulhinho. Deixa-me incliná-lo assim um bocadinho para ali para não chatear. E ele já está ligado, está-se ali a conectar à rede, está a fazer tudo o que tem que fazer. E daqui a nada, tipo, eu vou sentir o calor a começar a sair daqui de trás, ele já vai estar a minar. O que é que isto significa? Significa que eu posso pôr uma tomada inteligente, que foi exatamente aquilo que eu fiz, e ligo e desligo remotamente quando eu quiser. Eu posso estar noutro país, meu. Eu sei que produz energia a mais, vamos dizer, das 10 ou 11 da manhã, depende da altura do ano, até às 4 da tarde, 5 da tarde, seja quando for. Eu posso automatizar para ele ligar e desligar a essas horas, ou se vi que está um tempo horrível e não estou a produzir a mais, não ligo. Percebes o tipo de otimização que podes fazer? Neste momento já está aqui a ficar um calor que não estás bem a ver. Como podes ver, o barulho já diminuiu. Está ligado, está a produzir calor. Está mesmo quente. E ainda só começou agora. Repara no barulho. Eu vou virar para ti. Olha aqui. Porque aqui à frente é onde ele suga o ar, aqui atrás é onde manda o ar quente. Por acaso é pena, eu antes preferia que fosse ao contrário. Mas como podes ver, olha o barulho que ele faz. Não chateia grande coisa. Só se puseres isto no máximo mesmo, que eu acho que não compensa, no modo turbo mesmo, faz lembrar um bocadinho as máquinas de lavar roupa, estás a ver? Se tu pões a temperatura um bocadinho mais alta, não tens grande benefício, mas gastas muito mais energia. E é basicamente a mesma lógica aqui. Deixa-me desligar isto agora que está a ficar um calor. A ficar muito quente, meu. Por acaso estes dias têm estado frios. Eu não sei como é que está aí no resto do país, mas aqui no norte estes dias têm estado fresquinho. De repente a temperatura desceu. Mas eu estou de t-shirt e estou confortável. Porquê? Isto leva-me ao segundo ponto. Muito parecido com aquilo que acontece aqui. Já agora vou desligar isto, que eu está aqui a produzir calor. Estão os dois, por isso é que eu estou a ficar cheio de calor. A segunda forma que tu podes usufruir disto é efetivamente a cena do calor que ele produz. E eu sei que estar a falar agora de produzir calor quando estamos mesmo a chegar ao verão não é espetacular, mas tens de pensar à frente, estás a ver? Tens de pensar, e no inverno como é que vai ser outra vez? Como eu tinha dito, este aqui aquece se tu estiveres aqui à frente. Tu sentes mesmo assim o calor a chegar às tuas mãos e a ti sentes-te quentinho, mas o resto da sala vai estar fria, porque isto não consegue, não é? Isto não vai conseguir aquecer a tua sala, muito menos um estúdio gigante destes. E este, no entanto, a conversa já é diferente. Posso dizer que nos meses frios que eu tive para trás, eu liguei isto e mais nada. E para te dar uma ideia, quando eu ligo o meu ar-condicionado para aquecer, ele vai gastar entre 1300 a 1800 watts. Vai flutuar, que ele não está sempre a gastar a mesma coisa, mas é nesse range. Este miner, se tu não puseres daquele turbo mode, porque eu acho que não justifica, vai gastar qualquer coisa entre 1000 e 1200 watts. Só por si já gasta menos que o ar-condicionado a aquecer. Claro, não fica quente tão rápido, eu não consigo aquecer esta sala tão rápido quanto o ar-condicionado, mas se eu deixar isto ligado meia horita, 45 minutos, toda esta sala gigante, não te esqueças desse ponto que isso é importante, esta sala gigante já sobra temperatura bastante. E este ainda dá dinheiro, aquele não dá.
Percebes a segunda forma como tu podes usar isto? Ele não faz assim tanto barulho, pelo menos eu não acho. Acho que aqueles ventiladores que pões no chão e não sei o que fazem mais barulho do que isto. Ok que o form factor dele não é espetacular e ainda por cima tem o defeito de teres que o virar de cu, perdão a expressão, porque o calor sai aqui por trás. Acho que era mais giro, mais bonito se ele saísse pela frente. Isso foi aquela vez, desculpem. Se saísse pela frente era mais fixe do que sair por trás. Ficava mais bonito, Pedro. Punhas isto numa prateleira, até podes pôr o gajo assim, estás a ver? Pá, acho que era mais conveniente. Já agora eu costumo pôr o gajo de pé porque tem uma otimização melhor de dissipação de calor. Mas podes pôr deitado, não convém, é porque tens isto numa prateleira mesmo fechada, estás a ver? Se não vais abafar o gajo, ele vai correr mal. Ele tem mesmo que ter espaço para arejar. E mais, há aqui um detalhe, que eu consigo aquecer esta zona toda dentro da sala de arrumos. Portanto, eu não ponho aqui à vista porque fica feio, estás a ver? Não é super bonito, mas eu escondo o gajo ali dentro, o calor acaba por chegar aqui. É assim tão eficiente a aquecer, que é engraçado. Mas há uma terceira forma de usar isto, não é a minha praia, ok? Mas há mesmo muita gente nesta comunidade, pessoal que gosta de criptomoedas, que gosta de mineração, que não quer saber. O que é que eu quero dizer com isto? Eles não querem saber se hoje tiveram prejuízo. Olha, só ganhei 3 paus equivalente, não é? E gastei 5 em energia. Porque eles gostam tanto de criptomoedas, são tão convictos que isto é o futuro, que acreditam que aquilo que mineraram vai acabar por crescer. Se não é hoje, há de ser amanhã. Atenção que isto aqui tem muito mais variáveis, ok? Isto aqui é muito mais complexo do que o que parece. O famoso Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele programou a Bitcoin para ser possível minerar um bloco a cada 10 minutos. Este algoritmo vai ajustar sozinho a dificuldade da mineração, baseado na quantidade de pessoas, ou melhor, a quantidade de processamento que está a ser minerado. E esta dificuldade está prevista para descer para 4,3% já para dia 18 deste mês de abril. O que significa que só por esta pequena mudança já vou garantir que ganho pelo menos 4 euros por dia, mesmo se o valor da Bitcoin não mudar. Se o valor subir, como muita gente diz que vai acontecer, não só vou estar a minerar mais, como ela vale mais também. Agora, fazer as míticas contas de retorno no investimento, ou como vocês gostam de chamar ROI em inglês, não é assim tão linear ou tão simples quanto isso, mas vamos fazer aqui uma base só para ter alguma ideia. Primeiro, só para ver a volatilidade da Bitcoin, caso não tenhas essa consciência, enquanto gravava este vídeo, a Bitcoin passou de 72 mil para 74 mil e agora já deve estar diferente outra vez. Mas vamos imaginar assim num mundo bizarro que ela fica sempre igual, só para pelo menos termos a tal base. Se eu for mesmo forreta e minar só quando é grátis, porque não tem que ser assim, eu posso estar a minar quando tem um bocadinho de sol, não fica 100% coberto o preço, mas está coberto o suficiente para dar lucro, mas vamos falar aqui no grátis. Se considerarmos o ano todo, em que obviamente tem dias menos bons para produzir energia, tem dias muito bons, mas fazemos assim uma média, nos bons meses eu vou minar bem, não vai ser uns 90 porque eu não vou estar sempre a minar, até que tenho o carro para carregar e não sei o quê. Ou seja, em vez dos 90 euros por mês, que calhar vou minar tipo 60, 70 euros por mês. Em maus meses de inverno e chuva e não sei o quê, se calhar mino tipo 30 euros por mês. Pá, se fizermos uma média baseada na exposição solar média na minha área, etc., acho que é justo fazer uma média meia de previsão de 50 euros por mês ao longo do ano, que nos dá os 600 euros por ano. Ou seja, o retorno de investimento é qualquer coisa como 2 anos e meio, um bocadinho mais que isso. A partir daí, tudo o que vier é lucro. E isto são contas que, na minha opinião, são por baixo, porque já tive dias em que não minava apenas 6 horas por dia, mas minava tipo 8, 9. Principalmente os dias que estamos fora de casa e está solinho, dá para minar muito mais. Ou seja, estou a fazer as contas baseado como está agora, em que está sol, ok, mas a inclinação do sol ainda não está ali mesmo naquele ponto de roçado espetacular. Portanto, a produção de energia, como tu viste, estava nos 2 kW, mas pode estar ao dobro. Estou a basear-me mais ou menos nisto para fazer as contas para o resto do ano na melhor das hipóteses e estou a considerar que o valor da Bitcoin não sobe. Portanto, eu estimo que vai ser bem melhor do que isto. E eu sei que uma das maiores preocupações que vocês têm e que deixaram nos comentários do vídeo anterior e mandaram mensagens, etc., é tipo, Miguel, isso é tudo muito bonito, mas imagina, tu nos painéis tens garantias tipo de 10 anos, 20 anos, cenas assim. Nesse miner, que neste momento está ali a trabalhar, por isso é que ele não está aqui, vai ser uma garantia de standard da Europa dos 2 anos, mais aquele extra que são 3, mas na realidade são 2. E se avariar, lá se vai o teu retorno de investimento. Eu não estou preocupado com isso. Tu pesquisares sobre o histórico de avarias deste tipo de coisas, a preocupação principal que deves ter não é eles avariarem, porque quando avaria é tipo, imagina uma ventoinha, são coisas às vezes que são bastante reparáveis e o custo é baixo, não é por aí. O maior problema é eles tornarem-se obsoletos. Ou seja, entretanto sai um novo modelo que é muito mais eficiente do que este, e tu com menos dinheiro voltas a comprar um, produz muito mais, é muito melhor, e tu ficas tipo, já não compensa ter este. Isso, na minha opinião, é o pior que pode acontecer. Mas lá está, pessoalmente não estou muito preocupado, porque mesmo a correr mal, se em vez de 2 anos e meio forem 5 anos, sendo que estou a combinar isto com o uso dos painéis, eu acho que sempre vou ter algum retorno interessante. Por isso, meus amigos, este foi o vídeo. Espero que tenhas aprendido alguma coisa hoje. Isto foi muito giro para mim fazer, eu aprendo sempre qualquer coisa de novo. Eu sei que isto é um produto mais de nicho, mas pelo menos é o tipo de vídeos que eu via na mesma quando não tinha hipótese de investir nestas coisas, ou quando não fazia vídeos para o YouTube, claro, porque eu adoro aprender cenas novas, meu, acho que é altamente. Por isso, não te esqueças de ser lindo ou linda. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.